Graça e paz, povo de Deus. Vamos a mais um vídeo aqui no meu canal do Evangelho Puro. E hoje nós iremos começar falando sobre o novo quadro Fala aí, pastor. E hoje nós vamos observar qual a diferença entre os bodes e ovelhas, né? O texto que eu quero basear nesse vídeo, irmãos, está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, apenas a partir do versículo 31, que diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Meus amados irmãos, nós sabemos muito bem que no meio do povo, no meio do contexto cristão, no meio da igreja, às vezes dentro do templo, existem vários tipos de pessoas. Só Deus sonda os corações. Só o Senhor nosso Deus sabe quem de fato está nele e quem não está nele. Quem de fato é cristão verdadeiro e quem de fato não é cristão verdadeiro. E ao longo das décadas e séculos, muitos cristãos estão dentro da igreja. Muitos também falsos cristãos estão no convívio cristão, lá no meio da igreja, né? Às vezes com o coração totalmente distante de Deus, fazendo coisas que não agradam a Deus, mas se passando por cristão, né? Se vestindo até mesmo como cristão, tendo até um linguajar temporário de cristão, mas só Jesus sabe que na essência, no fundo do coração, essa pessoa não é cristã de verdade, não está convertida a Cristo Jesus. E aqui essa passagem é bem clara, quando Jesus Cristo ele fala sobre o juízo final e revela para nós que naquele dia, no juízo final, Jesus Cristo estará sentado para julgar a humanidade e fará a separação dos bodes das ovelhas. Ele faz aqui uma simbologia, uma comparação, né? E existem várias diferenças entre bodes e ovelhas. Nós iremos observar que até mesmo no contexto físico do animal em si, os bodes, eles possuem o rabo para cima. E isso no sentido espiritual significa pessoas que são orgulhosas, que são soberbas, que se acham autossuficientes. Os bodes não andam em grupo, eles gostam de ser isolados, eles gostam de se sentir autossuficientes. Os bodes são briguentos, são confuseiros, né? São odiosos. Os bodes também se alimentam de qualquer coisa, de qualquer tipo de alimento. E assim no mundo espiritual, quantas pessoas estão dentro da igreja e não se submetem ao Evangelho, mas só se submetem quando é algo que favorece o seu corpo, quando é algo que favorece a sua alma, né? Mas quando é a mensagem que confronta, que exige renúncia, quando a mensagem que exige arrependimento, né? Porta estreita, os bodes, eles não querem saber de repreensão, de exortação, só querem saber de benefícios, de bênçãos. Os bodes não gostam de andar em comunidade, eles são isolados. Os bodes muitas das vezes são aqueles que não querem estar congregando, que não fazem questão de estar na igreja, que vão quando quer, que não dão satisfação à liderança, às autoridades, aos outros irmãos, que não contribuem de nenhuma forma, nem espiritualmente falando, nem financeiramente falando, não ajudam com a oferta, não faz nada. Os bodes estão lá também para fazer divisão, né, para querer competição, para querer destaque, certo? Estão lá também para tumultuar, né? Eles não querem ver o povo unido. As ovelhas não. As ovelhas são unidas. As ovelhas são submissas à voz do pastor dos pastores, que é Jesus Cristo. As ovelhas se submetem às escrituras sagradas, por mais que nos confronte com a palavra, é uma mensagem de confronto, de exortação, de arrependimento. As ovelhas estão sempre aptas a ouvir a voz do pastor, a obedecer os mandamentos, a contribuir, a andar em grupo, em comunidade. Ela ama a congregação. As ovelhas ouvem a voz do pastor e obedecem. Elas são humildes de coração, não são soberbas, não confiam em si próprio, não são autossuficientes, mas confiam apenas no Criador. E as ovelhas, fisicamente falando, elas são diferentes. Elas possuem o rabo para baixo, ou seja, no sentido de submissão, de humildade, que depende do pastor para cuidar. E às vezes a ovelha cai, às vezes as ovelhas falham, mas o pastor dos pastores, Jesus Cristo, é aquela que deixa as 99 e vai atrás da perdida. É aquele que, quando a ovelha às vezes está desobediente, é aquele que às vezes quebra o vaso, quebra a ovelha, para a ovelha obedecer e se submeter ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Então, os bodes aqui no julgamento final não serão salvos, serão condenados, porque não conheceram, não se converteram de verdade, não nasceram de novo. Mas as ovelhas não. As ovelhas estarão diante de Deus, diante do Cordeiro, salvas naquele grande dia da condenação. Seja uma ovelha, se arrependa dos seus pecados
e se submeta ao pastor dos pastores, Jesus Cristo. Então, pessoal, esse é mais um vídeo do meu quadro aqui no Evangelho Puro. Fala aí, pastor. Deus abençoe vocês. Curta esse vídeo, compartilhe. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal para que esse canal cresça cada vez mais, tá bom? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.